Amados irmãos, estamos dando início a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos o livro de Provérbios, faremos uma lição introdutória a este livro. O livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria, um livro sapiencial, e está também classificado entre os chamados livros poéticos da Bíblia, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Então, este livro ele é escrito numa linguagem acentuadamente poética e é também um livro sapiencial. Nós aprendemos que existem dois tipos de literatura sapiencial. A literatura sapiencial especulativa, contemplativa, e a literatura proverbial. A literatura especulativa, o próprio nome já indica, que faz perguntas, que questiona, e a contemplativa, que é aquele estado de meditação. Nesse tipo de literatura, às vezes os textos são mais longos, às vezes é uma narrativa de uma experiência onde há uma lição. A literatura proverbial, que é a classificação deste livro que nós estamos estudando, o livro de Provérbios, ela se caracteriza por se expressar através de afirmações curtas, afirmações breves, que trazem conselhos preciosos para a vida. O livro de Provérbios, ele trata de diversos assuntos, como, por exemplo, Deus e o homem, a sabedoria e a insensatez, a vida e a morte, o trabalho e a preguiça, a verdade e a mentira, a família, o viver correto, fala de jovens, de velhos, enfim, fala de muitos assuntos. E apresenta qual é a atitude correta e qual é a atitude incorreta ao se lidar com esses assuntos. Qual é o autor do livro de Provérbios? Logo no início de Provérbios, no versículo 1, diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Então, esse livro ele é classificado como sendo de Salomão, mas existem trechos nele que nós vemos que são de outros autores. Apesar de que ali no início fala Provérbios de Salomão, então aqui estão a maioria dos Provérbios de Salomão e estão também alguns trechos de sabedoria de outros autores. Salomão certamente escreveu muito mais do que isso aqui, né? Só os cânticos, por exemplo, a Bíblia menciona que ele escreveu, acho que centenas, milhares de cânticos, e ali no livro de Cântico dos Cânticos nós temos alguns cânticos. Ele era um homem muito sábio, a rainha de Sabá foi visitá-lo e ficou admirada com a sua sabedoria. Então este livro de Provérbios, esses barulhos que você está escutando são alunos que eu estou gravando dentro de uma escola no horário do intervalo, que é o jantar dos alunos. Amados, então qual é o autor do livro de Provérbios? A maioria são de Salomão, mas você vai encontrar em alguns versículos, como por exemplo, Provérbios 22, 17, 24, 23, que fala lá que são palavras dos sábios, E no capítulo 30 de Provérbios, por exemplo, vamos ver aqui, capítulo 30, versículo 1, diz assim, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá, palavras de Agur. Então aqui Agur é o nome do autor do capítulo 30. O capítulo 31 começa assim, palavras do rei Lemuel, já é um outro autor. Então o livro de Provérbios, a maioria compreende-se que foi escrita pelo rei Salomão, mas alguns dos trechos foram escritos por outros autores. O livro de Salomão, ele é um livro que trata então de muitos temas, de muitos assuntos. Vamos ver aqui algumas questões a respeito desse livro.
ele é um livro de sabedoria para a vida prática. Ele não é aquele livro só para a pessoa ler, ficar encantado. Não, é para a pessoa praticar. Aliás, a Bíblia toda, a palavra de Deus toda, ela não foi escrita para encher a nossa mente com informações. A Bíblia, a palavra, a revelação de Deus, ela foi dada para mudar a nossa vida, para nos aproximar de Deus e nos ensinar como viver com os nossos semelhantes. O livro de Provérbios, ao tratar então desses diversos assuntos, família, trabalho, preguiça, vida, morte, etc., mostra que Deus se interessa pela nossa vida e que toda sabedoria verdadeira vem de Deus. Isso está explícito no livro de Provérbios. Deus se interessa por todos os nossos assuntos e mostra ali que toda sabedoria vem de Deus. O ponto 1 da nossa lição fala sobre o tema central do livro de Provérbios. O tema central do livro de Provérbios é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De onde vem a verdadeira sabedoria? Qual é a base da verdadeira sabedoria? É o temor do Senhor. O homem que é arrogante, que é zombador, que é orgulhoso, esse homem não vai receber essa verdadeira sabedoria, ele não tem essa verdadeira sabedoria. Então, o temor do Senhor, ele é o princípio do saber, o princípio da sabedoria. Princípio aqui não é no sentido do início, do começo de alguma coisa, não. Princípio aqui significa fundamento. O temor do Senhor, ele é o fundamento de todo conhecimento, de toda a verdadeira sabedoria. O temor do Senhor, ele é a base de onde flui o que é verdadeiro, o que é a verdade. O próprio Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Jesus diz lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados irmãos, o temor do Senhor, do que trata o temor do Senhor? O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é aquela ideia de ter medo. Os homens devem ter medo de Deus mesmo, porque Deus, Jesus fala, né, que a gente tem que temer mais, temer antes aquele que pode lançar a sua alma, né, no inferno, não é? Às vezes a gente tem medo das pessoas, medo das coisas, de tudo mais, mas a gente tem que temer em primeiro lugar a Deus. Mas o temor do Senhor em relação aos servos de Deus, em relação aos eleitos, aos salvos, o temor de Deus é uma reverência diante daquele que é a verdadeira e infinita sabedoria. Deus é a verdadeira e infinita sabedoria. E nós devemos ser reverentes em relação a Ele, ter temor a Ele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E podemos dizer também que é o fim do medo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e é o fim do medo. Quem teme a Deus, a ninguém mais, a nada mais precisa temer. O temor do Senhor é a causa da vida justa, assim como a falta de temor a Deus é a causa de todos os males da humanidade. Tudo que há de errado no mundo, ele existe, todo comportamento errado, todo pecado, por causa da falta de temor a Deus. Então, amados, nós aprendemos, se o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria, nós aprendemos então que é necessário ter humildade para adquirir sabedoria. Aliás, a humildade, ela é a primeira bem-aventurança de Jesus. Veja lá no capítulo 5 de Mateus, a primeira bem-aventurança de Jesus é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só a verdadeira sabedoria, diz aqui na lição, só a verdadeira sabedoria, que está sempre aliada à firmeza de caráter, poderá nos desviar do mal e dos seus convites. Então, só a verdadeira sabedoria tem esse poder
de nos desviar do mal, porque ela nos faz ter um verdadeiro caráter. E a verdadeira sabedoria nos faz ter um verdadeiro caráter, porque o princípio dela é o temor a Deus, é a reverência a Deus. Amados, o livro de Provérbios também nos mostra um tema semelhante ao do capítulo 1 de Salmos, o primeiro salmo que nós vimos, que há dois caminhos, não é? O do justo e o do ímpio. Aqui também nos mostra isso, dos versículos, capítulo 1 de Provérbios, versículos 7 a 9, nos mostra o caminho do justo. Já começa dizendo no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, isto é, da sabedoria. Essa mesma afirmação vai se repetir mais adiante no livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Mas os loucos, os insensatos, os tolos, os loucos, desprezam a sabedoria e o ensino. Eles não querem, porque não querem Deus nas suas vidas. Os homens, irmãos, eles escolhem estilos de vidas pecaminosos, e por isso eles não podem, por que os homens não aceitam o Deus da Bíblia? Porque o Deus que se revela na Bíblia, ele faz exigências morais, ele exige que a pessoa viva de uma maneira correta, e ele ordena princípios, valores que devem ser vividos. Por isso, aquele que quer viver no pecado, na impiedade, jamais vai aceitar esse Deus. Mas aquele que teme a Deus, ama a palavra de Deus, ama a lei de Deus. O outro caminho, então esse aqui é o caminho dos justos, né? O caminho daqueles que amam a Deus. O outro caminho é do insensato, né? Esse caminho aqui do temor do Senhor é do justo, do sábio, daquele que recebeu a sabedoria. O caminho do insensato está do versículo 10 ao versículo 19 do capítulo 1, que diz, por exemplo, no versículo 10, filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas, não cedas, diz lá na tradução da NVI, Nova Versão Internacional, e diz assim, sobre os pecadores, para nós não seguirmos os caminhos deles, versículo 5 do capítulo 1, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os seus pés, isso é, não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, não é assim, diz a palavra? Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, olha só, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos capítulo 1, versículo 1. Salmo 1, versículo 1. Então, assim como lá no livro de Salmos mostra que também há dois caminhos, justos e ímpios, aqui também mostra o caminho do sábio e o caminho do insensato, do tolo, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Amados irmãos, louvado seja Deus. Um exemplo, irmãos, de uma pessoa que recebeu grandiosa sabedoria, e a sabedoria traz consequências para a vida, é José, que foi para o Egito vendido como um escravo e que se tornou governador do Egito. Isso está lá em Gênesis capítulo 41, versículos 41 a 44. Faraó colocou José como governador para governar sobre toda a terra do Egito. Acima de José só tinha o Faraó. Faraó falou para ele, né? Ninguém, olha só, versículo 44, Gênesis 41, 44, sem você, José, pois ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito, quer dizer, ninguém vai agir, ninguém vai fazer nada que você não ordene, que você não mande. Esta autoridade deu Faraó a José. E Faraó, então, como símbolo de autoridade, colocou um anel no dedo de José, vestiu José com um traje de linho fino e colocou um colar de ouro em José, como sinal de autoridade, e depois deu até uma esposa para José também, lá do seu povo. Isso você pode ver em Gênesis 41 a 44.
Aliás, esse vestir com trajes finos, não é? De linho fino, colocar o anel no dedo, tudo isso nos lembra, por exemplo, a volta, o retorno do filho pródigo. Deus honra aqueles que se voltam para Ele. Amados, louvado seja Deus. Se a sabedoria tem consequências positivas e maravilhosas, a insensatez também, irmãos, tem as suas consequências desastrosas nessa vida, e nós sabemos que na vida futura haverá o juízo de Deus. Quem não vive no temor de Deus vai sofrer as consequências de viver separado de Deus no pecado, vivendo na iniquidade. Amados, o injusto, o insensato, ele vive por valores perecíveis. Ele quer coisas materiais, ele só faz coisas por isso. Mas o sábio, ele trabalha visando coisas para além desta vida. Ele olha para o reino de Deus, ele aguarda a cidade santa, a Nova Jerusalém, como diz lá no livro de Hebreus. José, ele era um servo, ele se tornou governador do Egito, mas ele acabou servindo, sendo um servo, serviu não só ao povo do Egito, mas a todas as pessoas que passaram necessidade, e inclusive a sua família, inclusive os seus irmãos que o venderam como escravo. Quando ele encontrou seus irmãos, depois que ele é revelado a eles, ele diz: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Acredito que está lá no capítulo 50 de Gênesis, depois você verifica. Amados, Jesus nos fala em Mateus capítulo 16, versículo 26, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a alma ou a vida? De que adianta o homem ganhar o mundo, não é? O mundo inteiro e perder a sua alma. Então o sábio, o salvo, o regenerado, aquele que é santo, que foi separado para Deus, não vive voltado para as coisas desse mundo. É claro que busca as suas coisas nesse mundo, e não há nada de errado, ter um bom salário, ter uma empresa, enfim, ter as coisas necessárias para a sua vida, ou até mesmo ter riqueza. A riqueza não impede ninguém de fazer parte do reino de Deus. José de Arimateia era um homem rico. Nicodemos era um homem importante e certamente tinha condições. Nós vemos muitos homens na Bíblia que eram assim. Então a riqueza não impede. Quando a Bíblia fala, quando Jesus fala que da dificuldade do rico entrar no reino dos céus, não é por causa da riqueza, é por causa do apego à riqueza. Se a pessoa possui a riqueza, mas não é possuído por ela, não há problema algum. Louvado seja Deus. Então o livro de Provérbios nos mostra todas essas verdades maravilhosas. E o livro de Provérbios, irmãos, ele nos traz alguns conselhos abençoadores para a nossa vida. Para os irmãos que estão com a lição, agora falarei do ponto 2. Talvez não vou citar todos os conselhos, aqui são alguns conselhos práticos de Provérbios. Presta atenção. Conselhos práticos de Provérbios. Sobre as más companhias, andar na companhia de pessoas más. Provérbios 1:10. Filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não o consintas. Na tradução da Nova Versão Internacional, a NVI diz: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda, não ceda. Por isso o apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso vale para todos, mas principalmente para os jovens, que são bastante influenciáveis. Conselho sobre o orgulho: não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, versículo 7. Não ser sábio aos próprios olhos, assim, não achar que você é maioral, que você é maior que os outros, ser orgulhoso. Orgulho não é característica de uma pessoa sábia. Lá na minha página do JC Pilgrim, só procurar por Pilgrim no Instagram, que você encontra, eu publiquei lá uma afirmação que me veio à mente quando eu fazia a universidade, de nunca humilhar as pessoas com o conhecimento que eu tiver. Nunca use
o seu conhecimento, o conhecimento que Deus lhe deu para humilhar as pessoas. Isso não é característica de sabedoria, essa característica de insensatez e de orgulho. Amados, conselhos para os filhos, ou sobre os filhos. Provérbios, capítulo 6, verso 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Então aqui há um ordenamento para que o filho obedeça ao pai e para que ele siga as instruções de sua mãe. O jovem, ele demonstra respeito aos seus pais pelo meio da obediência a eles. O homem adulto, quando você chega numa idade adulta, que você começa a julgar as coisas, você demonstra respeito aos seus pais por meio da atenção e do cuidado e da consideração por eles. Você os honra desta forma. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Fala sobre sexo também o Provérbios, que nós não devemos seguir a mulher má, não é? Ter cuidado com a mulher adúltera, com a mulher má, com as suas formosura, com seus olhares, ter cuidado com as prostitutas. E isso está lá em Provérbios 6, 24 a 26. E Jesus fala, irmãos, que aquele que apenas olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Então a verdade ela é muito mais profunda. Amados, outro conselho sobre a preguiça, tem lá a história da formiga, lembra? A formiga, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos, ser sábio. A formiga ajunta alimento para si, mantimento no verão e guarda para que no inverno ela tenha o que comer. Isso está lá, você pode ler em Provérbios, capítulo 6, dos versículos 6 ao 11. Essa história da formiga, ela fala que a preguiça traz consequências de pobreza, de dependência e de vergonha. Já o trabalho traz o oposto, traz a riqueza, traz a independência no sentido financeiro, não da independência de Deus, né? Independência no sentido financeiro, e traz honra para a pessoa que trabalha, um homem que trabalha é um homem honrado, por isso se diz até que o trabalho dignifica o homem. E o homem digno também dignifica o seu trabalho. Outro conselho de Provérbios, Provérbios 10, versículo 4. Aliás, esse aqui também é sobre a preguiça. Diz assim, ó, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão diligente enriquece. O que trabalha com mão remissa, isto é, preguiçosamente, relaxadamente, ele vai empobrecer. Mas aquele que trabalha com mão diligente, que se esforça, que se dedica, esse enriquece. Outro conselho de Provérbios, sobre os necessitados, ou melhor, sobre a desonestidade, antes aqui. Provérbios 11, versículo 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Balança enganosa é enganar as pessoas com as coisas que você faz. A pessoa merece uma coisa e você dá outra, né? As pessoas usavam aquelas balanças de pesar, ainda usam às vezes em alguns mercados, no supermercado tem a balança. Então se a pessoa adulterar a balança para enganar o comprador, essa balança enganosa, isso aqui não é só sobre balança, pesos, é sobre a vida de forma geral. Justiça, irmãos, eu aprendi, um advogado me deu um livro de presente sobre justiça. Acho que o nome do livro é Justiça, o que é fazer a coisa certa, se não me engano. E nós aprendemos o que é justiça. Justiça é você dar a cada um aquilo que eles merecem. É você dar à pessoa aquilo que ela merece. Isso é justiça. Isso é justiça. Então, o homem que age com justiça, ele não engana as pessoas. Louvado seja Deus. Conselho sobre generosidade, Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, quando você ajuda as pessoas. E o que regar também será regado, isto é, regar é você jogar água na planta, né, e tal. Então, o que regar é simbólico, é metafórica essa linguagem. Quer dizer, quando você é generoso com os outros,
você recebe também generosidade de volta. Às vezes não da mesma pessoa, mas Deus às vezes traz outras pessoas para abençoarem a sua vida, ou o próprio Deus te abençoa. Conselho é sobre a mulher sábia. Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica sua casa, a insensata, porém, derruba com as próprias mãos. Então, a mulher sábia, irmãos, é uma mulher digna, é uma mulher que só com a sua presença ela já impõe respeito para os seus filhos, e o seu marido se sente honrado por ter aquela mulher extraordinária com ela. Ela se veste com um traje digno, ela fala de uma maneira digna, de uma maneira que edifica a sua casa. Ela cuida de todas as questões ali materiais, para que não falte nada, os recursos que são trazidos pelo seu marido, ou mesmo pelo seu trabalho agora na vida moderna. Ela é uma mulher sábia, ela tem responsabilidade com a sua família, ela cuida da sua família, mas o homem também tem essa responsabilidade. Amados, outro conselho sobre os pobres. Falou de generosidade antes, agora está falando dos pobres. Provérbios 14, versículo 31. O que oprime ao pobre insulta o seu Criador. Quer dizer, quando você oprimir uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada, ao invés de ajudá-la, vou colocar o contrário de, né? Ao invés de ajudá-la, você a maltrata mais ainda. Diz a palavra de Deus que você está oprimindo ao Criador daquela pessoa, a Deus, está ofendendo o próprio Deus. Mas o que honra essa pessoa necessitada, o pobre, honra, isto é, ajuda o pobre, mas honra-o aquele que se compadece do necessitado. Aquele que oprime o pobre, ele insulta a Deus, mas o que ajuda o pobre, esse honra a Deus, E diz a palavra de Deus, no livro de Samuel, não me lembro exatamente qual, mas pode procurar: aos que me honram, honrarei. Está escrito lá, no livro de Provérbios, 1 Samuel, acho que é 1 Samuel, se não me engano. Coloca lá no Google: aos que me honram, honrarei. Mas aos que me desprezam, esses serão desmerecidos. Amados, há um último conselho que eu vou citar aqui sobre palavras, o uso da nossa língua. Provérbios 15, versículo 1 e 2. Vou ler o versículo 1. Depois na lição os irmãos leem todos os textos, que não dá para ler todos aqui no vídeo, para não ficar muito longo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda é falar mansamente, falar educadamente, com calma. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. É uma bem-aventurança de Jesus. Então, a pessoa vem falando com ira, alto, gritando, brigando, mas você fala brandamente com ela, mansamente, você fala num tom mais baixo. Uma pessoa que tem sanidade mental, às vezes ela começa a baixar o tom também. Ela começa a falar: não posso ofender essa pessoa, ela está me tratando educadamente. E isso então pode acontecer de fato. Então, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se você fala de uma maneira dura com a pessoa, você pode fazer com que ela se ire contra você também. Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amados, então esses são alguns conselhos do livro de Provérbios. Eu recomendo que você leia o livro. Aliás, no Novo Testamento tem um livro que ele segue uma maneira de escrever também proverbial, de sabedoria proverbial, semelhante ao livro de Provérbios, que é a Epístola de Tiago, a carta de Tiago, irmão de Jesus. Ele escreve num estilo semelhante ao de Provérbios, inclusive fazendo referências ali a vários assuntos tratados em Provérbios. Para finalizar a nossa lição, vamos ao último ponto, irmãos. A última lição, o último ponto, melhor dizendo, fala o seguinte: que a obediência ao Senhor é fonte de vida, e é baseado em Provérbios 3, 1 a 6. A obediência ao Senhor é fonte de vida.
Provérbios 3, 1 e 2 diz que a obediência ao Senhor leva a uma vida longa. Nós vemos aqui, Provérbios 3, 1 e 2: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Semelhante ao mandamento, não é? Lá de honrar o pai e a mãe: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Lembrando, irmãos, que provérbios e que essas promessas da Bíblia, elas são possibilidades, não é a promessa da Bíblia não é um decreto, é uma possibilidade existencial. Quando fala assim, educa a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando for velha não se desviará dele. Isso aí não é uma determinação, é uma possibilidade, quer dizer, é o que provavelmente acontecerá. Mas poderá haver exceções, porque esses ensinamentos não são decretos, são ensinamentos para a vida que podem conduzi-lo a esse resultado positivo. Mas não quer dizer que é matemático. Às vezes pode um pai, que é um pai excelente, e às vezes o filho desvia do caminho. Pai do filho pródigo, por exemplo. Então, vamos prosseguir. A obediência ao Senhor é fonte de vida. Versículos 3 e 4 mostra, irmãos, que quando somos maus, infiéis às pessoas, isto é, uma pessoa que ela é infiel às pessoas, que trata mal as pessoas, aquela pessoa, como diz assim, como se diz, que não honra o pai e a mãe, como é que vai honrar a Deus? Acho que foi o pastor Augusto Nicodemos que disse isso. Aquele que não honra o pai e a mãe, como é que vai honrar a Deus? Então, se a pessoa já trata mal os seus semelhantes, não vai ter, é porque não tem temor a Deus, não tem amor a Deus. Aliás, o apóstolo João também nos fala assim, irmãos. O apóstolo João diz que nós devemos amar a Deus, mas ele fala, mas aquele que não ama ao seu irmão, a quem ele vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso, diz o apóstolo João. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, até agora está nas trevas, diz o apóstolo João. E o apóstolo João chega até a fazer uma afirmação categórica em que ele diz que aquele que odeia a seu irmão é assassino, é homicida. Está escrito lá na carta de 1 João, pesquise lá. Então, se a pessoa não trata bem o seu semelhante, o seu próximo, é porque ela não tem temor a Deus no seu coração. Amados, o versículo 5 de Provérbios 3 nos diz que nós devemos confiar em Deus e não em nós mesmos. Diz, confia no Senhor Deus, no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, isto é, não te apoies no teu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento. A sabedoria, ela vem de Deus. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quando Deus põe o seu temor, porque é Deus que nos dá esse temor também. Deus diz lá no profeta Jeremias, não lembro exatamente o texto, mas irmãos, às vezes eu não consigo lembrar a referência, porque me vem na hora ao texto, mas diz lá que Deus fala assim, Deus diz, porei o meu temor nos seus corações, do povo de Deus. Quem é do povo de Deus? O próprio Deus colocou o temor dele em seus corações. Se você é um servo de Deus, se você é um filho de Deus, o próprio Deus, você tem temor a Deus, porque o próprio Deus colocou o temor no seu coração. Você não é perfeito, você ainda erra, porque nós ainda estamos no mundo pecaminoso, estamos no corpo fraco, ainda estamos numa batalha com a velha natureza, com o velho homem. Somos um novo homem, um novo ser, somos uma nova natureza, temos uma natureza divina que foi plantada em nós, a semente divina, e que está florescendo e frutificando, mas ainda estamos aqui. Só na glorificação seremos perfeitos. Mas se você é um filho de Deus, a palavra diz que o próprio Deus, se você faz parte do povo de Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus colocou o temor dele dentro do seu coração.
Pesquise no Google, por exemplo, coloque lá, o Senhor colocou o temor dele dentro do coração do seu povo, e você vai encontrar a referência. Amados, o versículo 6 nos diz que nós devemos ter Deus como nosso guia, como nosso orientador, Deus como aquele que é o nosso ensinador. Jesus, ele é o nosso mestre, Jesus é o nosso salvador, ele é o nosso libertador, ele é o nosso Senhor, ele é também o nosso mestre. Então, no versículo 6, Provérbios 3, 6 diz: reconhece-o, isto é, o Senhor, reconhece o Senhor, que está no versículo anterior, esse reconhece-o, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando está falando reconhece-o, reconhece quem? No versículo anterior está falando que é Senhor, está falando lá, confia no Senhor, está falando do Senhor. O verso seguinte está falando, reconhece-o, o Senhor, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Que Deus abençoe a sua vida. Estas são as preciosas lições do livro de Provérbios. Na conclusão é citado a palavra de Jesus, de Mateus 22, 29, onde Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas não, conhecer as Escrituras não é ter só palavra decorada dentro da cabeça, não é só isso, não é ler a Bíblia 100 vezes, é maravilhoso quem lê 100 vezes, não é? Quanto mais você ler, melhor. Conhecer as Escrituras é conhecer no nível que vai além aquilo do cérebro, da mente, é conhecer no nível em que a palavra ela é implantada como uma semente dentro do seu coração, do seu espírito, é meditar na palavra, é se alimentar da palavra, isso que é um verdadeiro conhecimento da palavra. Louvado seja Deus. Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se você conhece as Escrituras, o poder de Deus se manifesta na sua vida. O próprio Jesus diz que aquele que conhece as Escrituras conhece também o poder de Deus. Por isso ele diz em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus, mas quem conhece as Escrituras, quem se alimenta da palavra, tem a vida abençoada. Como diz lá no Salmo número 1, ele tem frutos no devido tempo, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, porque o próprio Deus opera na vida dele, e através da vida dele, é Deus que opera nele, tanto o querer, quanto o realizar, como o realizar, para a sua glória. Então, conheça as Escrituras, para que você possa conhecer o poder de Deus. Que Deus possa te abençoar, tenha um dia tremendamente feliz, uma semana feliz, um mês feliz, um ano feliz, uma vida mais que feliz, uma vida bem-aventurada na presença de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, amém.